Fala galera, voltei! O canal não acabou, tá? Estou de volta depois de vários meses, né? Problemas de saúde, problemas técnicos, computador quebrou, deu tudo nesse período do mata-mata do Santa Cruz, mas consegui, né? Não morri. O computador também não morreu, consegui resolver e o canal está de volta. De volta em uma nova fase, né? Com o Santa Cruz na Série C. Que coisa boa. Mas, né, para quem não gosta de mim, os haters, e para aqueles que curtem meu trabalho, estou aqui novamente para falar de polêmica, né? Falar do Santa Cruz não tem como não ter polêmica. Infelizmente, nosso clube aqui é uma saraivada de notícias mais extracampos do que dentro de campo, né? E o futebol acabou, né? Conseguimos o acesso, mas agora estamos naquela fase de especulação, de vindas de possíveis jogadores e de saídas, né? É uma unanimidade que esse elenco do Santa Cruz não é um elenco forte para a disputa da Série C, embora tenha conseguido acesso. E dois jogadores essa semana, né, mais precisamente na quinta-feira, foi anunciado oficialmente que não interessa, né, ao clube. Um foi até já sondado, né, pelo ABC de Natal, inclusive já acertou a ida para lá, e o outro ainda não tem destino certo. Mas o que chamou a atenção, e aí o vídeo em cima disso, foi o posicionamento desses dois jogadores com relação a essa notícia de que não fariam parte do elenco para a temporada do ano que vem. E aí eu quero saber sua opinião. Eles estão certos de demonstrar essa chateação com o clube ou é exagero? Ou o clube não tem que ter essa de alisar, de ser grato, enfim, e cada um tem que seguir seu caminho, tem que ser 100% profissional. Dá o like, compartilha, comenta, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, me ajuda aí, tá? Aquela meta que eu quase alcancei, né? Antes de eu ter esses problemas aí, de 3.000 inscritos ainda está de pé, beleza? Vamos lá, vamos conversar aqui. Quem são esses jogadores que demonstraram insatisfação ao saber que não interessaria mais o clube? O primeiro foi exatamente o seu Thiaguinho, né? Seu Thiaguinho, ele rapidamente colocou, né, no story do seu Instagram essa frase: gratidão é F, né? Não vou repetir aqui, tá bem visível, um palavrão. E aí depois ele apagou, tá? E o outro foi Natan. Natan, ele não colocou um xingamento, mas ele colocou aqui uma frase, né, bem reflexiva. Uma imagem, né, de um trem indo em direção à planta, aqui para atropelar, e ele colocou: você passará por coisas que não merece, mas isso irá lhe mostrar o quão forte você é. Tá aí. Dois jogadores que o Santa Cruz já demonstrou que não tem interesse de continuar com eles. São dois jogadores aí que tiveram altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Nesse segundo semestre. O Natan chegou no meio da temporada, né? Trazido por influência do Vinícius Diniz, que na época estava dentro do projeto da SAF. E o Thiaguinho está desde o ano passado. Inclusive o Santa Cruz, né, comprou os direitos federativos do Thiaguinho pelo destaque que ele estava tendo, né? Sobretudo no início do ano. E aí o jogo virou. E o Thiaguinho, ele não conseguiu render, perdeu a posição. Nas últimas partidas do mata-mata ele ficou como reserva, entrava no decorrer dos jogos. E aqui a gente tem um resumo, né, da temporada
dos dois jogadores. Começando aqui pelo Nathan, como eu disse, ele chegou no meio da temporada, né? Então, Nathan, deixa eu só dar uma aumentada aqui que tá um pouco pronto. O Nathan, ele fez 13 jogos apenas, né? Se você pegar aqui os jogos do Nathan, na maioria das vezes ele era reserva, ele não foi titular. Então, você observa aqui, ele entrou ó, no decorrer dos jogos, né? Não, ele estreou contra o Central, entrou no segundo tempo, né? Aqui ele, até no início, nos primeiros jogos, né? Ele foi titular, né? Contra o Sergipe, o Horizonte, contra o 13, no jogo da volta, contra o Santa Cruz de Natal. Mas depois você observa que o Nathan ele começou a cair, né? A cair o rendimento. Ele é um jogador que realmente não se firmou, né? Como titular no Santa Cruz, tá? Já o Thiaguinho já foi diferente, né? Thiaguinho ele era titular, começou como titular. Ele fez um total esse ano de 34 jogos, marcou 10 gols, tá? Mas se você pegar esses 10 gols do Thiaguinho, metade foi pelo campeonato estadual, que é um nível mais baixo, né? 4 pela Série D e 1 pelo aquele fatídico jogo contra o 13 no início do ano. Então você pegar o histórico de Thiaguinho, era titular e foi perdendo, né, a posição no decorrer da Série D. Então os primeiros jogos ele sempre era titular. Contra o 13 ele começou no banco, mas depois ele, no decorrer da temporada, né, foi sendo titular. Aí chegou o Marcelo Cabo, né, na estreia exatamente contra o 13, ele foi titular. Então ele saiu no final do jogo, continuou sendo titular. E aqui você observa, contra o Horizonte, fora, ele já começou a ser banco. Contra o Sergipe ele ainda foi titular no primeiro jogo. Já no jogo da volta contra o Sergipe ele já foi banco. E aí ele ficou oscilando, né? Entre banco e titular. Mas as últimas partidas contra o Barra, né? No último jogo ele começou como titular, mas foi substituído, né? Mas no jogo no Arruda ele era banco e entrou no decorrer do segundo tempo. Então foi um jogador que começou a temporada sendo titular, mas acabou perdendo essa titularidade. Então, minha opinião, tá? Eu acho que os jogadores de hoje em dia é muito cheio de mimimi, né? Você não pode fazer uma crítica construtiva, não pode criticar, o torcedor não pode reclamar que os caras acham ruim. Galhardo mesmo é um exemplo disso. E o que acontece? O cara vai para a rede social, dá indireta, né? Como foi o caso de Thiaguinho, que deixou bem claro aí que estava insatisfeito por ter saído, considerando essa saída dele uma ingratidão por parte do clube. O que eu acho lamentável, porque Thiaguinho tá aqui desde o ano passado, saiu e voltou, né? E assim, Thiaguinho perdeu gols importantes na decisão na semifinal contra o Sport ano passado. Perdeu outros gols importantes nessa temporada. Foi um jogador que fica claro que ele não tem nível para jogar uma Série C, uma Série B. É um jogador que tem muita limitação de fundamento, erra muito passe. Thiaguinho é um cara que ele pode tanto fazer uma partida excepcional, acertar tudo, chute, dar passe, assistência, mas no outro jogo ele pode botar tudo a perder. Então é um jogador que é muito limitado nesse ponto, tá?
E o Nathan, um jovem jogador, tem muito o que aprender, mas também já começou errado aí, né? Dizendo que, embora ache injusta, né? Naquela frase que ele colocou aí, pensativa, que embora não seja justo, né, o que estão fazendo com ele, ele tem que erguer a cabeça e continuar. Mas assim, o Nathan ele não mereceu realmente ficar aqui no Santa Cruz, né? Ele veio com o intuito de substituir o Rodrigues, que já era contestado, e o Vinícius Silva, que também não disse para que veio. Mas o Nathan ele conseguiu ser pior do que o Rodrigues. E olha que quem assiste meus vídeos aqui sabe o quanto eu não gosto do Rodrigues. Isso desde que o Rodrigues veio, eu sempre fui crítico do Rodrigues, né? Um lateral muito limitado. E o Nathan conseguiu ser pior do que o Rodrigues. Então isso para mim é muito grave, tá? Chegou certo momento na Série D que a gente pedia para que o Rodrigues não se machucasse, para que o Nathan não jogasse. E o Vinícius Silva muito menos. Então, aquela história, quem jogasse o boné para cima e quem pegasse era o titular da lateral esquerda. É um absurdo isso. Santa Cruz subiu de divisão sem ter um lateral esquerdo decente. Essa é a grande realidade, né? E para tristeza, isso aí, eu vou ver se eu vou gravar, o Rodrigues vai continuar, né? É bronca. Então aí comenta aí, galera, o que é que tu achou dessa indireta, né, dos jogadores Thiaguinho e Nathan quanto à sua saída, né? Nathan ainda não tem clube, mas já tá certo que não fica, o Santa Cruz não quer, tá vendo um empréstimo e o Thiaguinho vai pro ABC, tá bom? Então, chega junto, dá o like aí e vamos embora conversar aqui e comentar mais sobre o Santa Cruz. Em breve eu vou estar aqui com outros vídeos para vocês, tá? E o canal não acabou, beleza?